Vamos ver aqui, ó. Segue. Uma situação que tanto te aborrece. Não é o fim ainda. Isto tudo, o Senhor está simulando o que vai precisar na hora de você chegar lá para fazer a transposição, sair desta posição de humano para a eternidade na glória de Deus. Ninguém sabe quando chegar essa hora, mas bem-aventurados que estão sendo preparados. Aqueles que se dedicam e se entregam a um concurso têm um objetivo. Seu objetivo é alcançar aquele concurso, aquela posição, aquele lugar. Qual é o objetivo, como cantamos agora? Nosso objetivo é a vida eterna. Aqui está um exemplo de alguém que lutou toda a vida desde quando nasceu. Sim, a irmã está perguntando se o falecido está dentro da igreja. Ele está ali embaixo da tribuna ali, ó. Olha lá. Tá embaixo da tribuna, eu coloquei um quadradinho ali de borro, né, para borrar o rosto dele. Ele tá ali e esse culto tá sendo transmitido do Complexo Braz, tá? E o falecido tá ali embaixo da tribuna. Você pode olhar ali, ó, embaixo da plaquinha escrito ali, ó, em nome do Senhor Jesus. Você vai ver que tem uma urna ali. Ele está ali, tá? Então segue aqui. Eu quero agradecer aqui os irmãos, tá? Que estão doando ao canal, cooperando com o canal, tá? Eu agradeço de coração. Deus os abençoe grandemente. Segue aqui, ó. E nós, então, agora estamos olhando aqui, irmãos, para o corpo de um que foi fiel. Bem-aventurado quem puder agora se colocar diante do espelho da palavra e perguntar: Senhor, como estou diante de Ti? Você viu que essa pergunta dizendo, Senhor, como eu estou? Ou seja, é um momento de reflexão para ele saber, tô salvo ou não tô? Preciso fazer mais obras boas ou não? Vocês perceberam que aqui existe uma reflexão, ou seja, a pregação aponta totalmente para a salvação por obras. Ou seja, depende de você fazer uma reflexão. Você fez obras boas, irmão? Você está preparado? Você está pronto ou não está pronto? Né? Ou seja, eles não sabem o que é crer em Jesus. Crer em Cristo de todo o seu coração, recebendo o Espírito Santo de Deus, você está salvo. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você é selado para a salvação. Selo significa que Cristo já te preparou. Quando ele coloca o selo, você já está pronto. Não tem esse negócio, vou me aprontar, vou ter que ficar mais santo. O que é mais santo para eles? É assim, tenho que parar de torcer pro meu time de futebol, a irmã não pode mais usar a calça, aí a outra já tem que colocar o kit CCB, né? A irmã tem que colocar aquele sapatinho moleca, a sainha jeans até o joelho, né? A blusinha tem que colocar para então os homens olhar você e falar, realmente, não tem o que falar dela, ela está totalmente de acordo com tudo que a gente manda eles fazer, então eu acredito que na nossa régua que nós criamos aqui, ela está salva, porque ela está dentro da regra. E vocês observaram, pessoal, Jesus Cristo foi jogado pro canto, pro lixo. O evangelho não é pregado na CCB, o evangelho não é pregado, ele não fala de Jesus. Ele não fala, ou seja, essas pessoas estão sendo iludidas, estão sendo enganadas, tá? O coitado do irmãozinho que tá lá, o músico, ele tá pensando, rapaz, eu tenho que me preparar, eu tô vendo aquele irmão ancião tá salvo, né? Porque ele não saía de casa, lógico, o homem é o idoso, né? Ele ficava em casa, ele não fazia nada de errado, né? Mas eu tenho a camiseta em casa do Corinthians guardado, eu lavei o carro de bermuda ontem, meu Deus do céu, tem misericórdia. Aí o povo começa a chorar com medo. Eu lavei o carro de bermuda, eu tenho que jogar minhas bermudas embora e eu tenho que comprar mais calça daquelas de tactel para mim disfarçar, porque a de calça de tactel eu dou uma dobradinha nela lá e ela vira de bermuda quando tiver que lavar o carro. Deixa eu ver o que mais. Sabe, começam a ficar com medo, apavorado. Por quê? Porque essa pregação destes homens é justamente para eles não entendem o evangelho, então eles criam as próprias normas deles, que é uma regra de conduta, e por essa regra de conduta que eles criam, o CCBano tem que andar dentro dessa regra para ele se sentir seguro na hora que for morrer. E vai chegar naquele dia, pessoal, sinto muito falar, vão levar uma lapada de Jesus Cristo. Porque para mim é uma lapada. A pessoa está convicta que vai entrar para a glória. E Jesus começa a dar as costas, entrando com uma turma lá de pessoa que ele nem conhece, nem fazia parte da igreja dele. Aí ele vai querer chamar Jesus, ei, e nós?
Eu evangelizei, eu falei no teu nome, eu fiz até maravilhas e milagres em teu nome. Ele vai virar, não vai nem perder tempo com essas pessoas. Aparta-te de mim, eu não te conheço. Sabe por que Jesus não vai perder tempo? Porque ele já está falando hoje com essas pessoas. Hoje já está sendo dito aqui nessa live para essas pessoas: abandone essas coisas mundanas. Essas pregações são mundanas. Você está dentro da CCB achando que você não está no mundo. Você está no mundo porque qualquer um que não está em Cristo está no mundo. Hoje Jesus está falando já com vocês. Jesus Cristo está trazendo a palavra dele, que é o único meio de salvação, que chama-se Jesus Cristo. Então ele não vai ficar repetindo para vocês naquele dia tudo que já está sendo dito hoje. Vamos ouvir aqui. Segue a pregação, Salvador Bueno. Para enfrentar o concurso, estou preparado, Senhor, para passar neste concurso. Irmãos, a maior alegria que o concursante tem é quando ele vê o seu nome lá numa lista. Não importa se é no último, ele quer passar. Irmãos, vamos ver onde está o nosso nome agora. Ele está lá nos céus. Está registrado com Deus. E o Senhor tem prometido de não riscar o nome dos que forem fiéis. Quem está aqui nesta manhã, olhe um pouquinho para dentro de ti. Mesmo que perceba que haja alguma imperfeição, algum defeito, mas ainda você tem vontade e desejo de seguir neste concurso, pergunte para o Senhor se o teu nome está na lista dos que estão concursando ainda. Se estiver, logo vai aparecer na lista dos aprovados. Os irmãos sabem que quando a pessoa está aprovada, ele, nas provas de simulação, ele tem resultado. Ele ouve, sabe do resultado, ele fica feliz, graças a Deus. Se fosse hoje, eu teria passado. Será que é para dar para... Olha, você viu aqui, pessoal? Eles dependem do dia. Se viesse hoje, eu teria passado. Mas se o Senhor tivesse vindo ontem, eu não teria passado. Você viu o que ele falou? Gente do céu, eu tenho dó dessas pessoas que estão aí dentro dessa igreja. Isso não tem evangelho nisso. Se Jesus viesse hoje, eu teria passado. Mas se ele viesse ontem, eu não teria passado. Vamos ouvir. Esse trabalho aqui está removendo o veneno que esse homem colocou nas pessoas. Está removendo o veneno. Vamos ouvir. Dizer isto agora: Senhor, se tu me viesse buscar nesta manhã, tenho a certeza que eu subiria para a glória. Vamos fazer esta consulta, irmãos. Isto está dentro de nós. Se o teu coração está em paz com Deus... Olha aí, irmão, da onde ele tirou isso? Se o teu coração está em paz com Deus. Vamos ver aqui o restante, ó. Então pode ficar tranquilo que você está na lista dos que estão concursando. Você percebeu? Eles não sabem nada de Bíblia. Essa frase é feita de outra forma. Você creu de fato em Jesus Cristo? Eu criei, então você está salvo. Mas como eles não sabem nada de Bíblia e eles nunca colocam Jesus no centro, ele faz essa pergunta retórica absurda: se o teu coração está em paz. Gente, tem gente no candomblé com o coração em paz, porque todo mundo que está em determinado local é porque naquele exato momento e naquele local ele não tem um pingo de dúvida que ele está no lugar certo. Todos os seitários que estão em todas as seitas, eles não têm dúvida alguma que ele está no lugar certo. Porque no dia em que ele perceber que está na seita, ele sai da seita. Então não existe nenhum seitário que tenha dúvida que ele está na seita ou não. Todos os seitários têm a crença pia de que está no melhor lugar e no lugar escolhido de Deus. Então, consequentemente, todas essas pessoas estão com seu coração em paz. Você está entendendo? Primeiro lugar. Segundo lugar, a Bíblia. Esse homem está dando um conselho fora da Bíblia. A Bíblia diz que para nós não confiar em nosso coração, porque o nosso coração é perverso. Isso está, se não me engano, e me falha a memória, Jeremias capítulo 17. Está falando que o nosso coração é enganoso e perverso, né? Ou seja, aquele que se deixa guiar pelos seus sentimentos emocionais, o seu coração, você cai no buraco bonito. Porque evangelho de Jesus é tudo ao contrário que esse homem está falando. O evangelho, ele nos tira do acômodo, né?
Ele nos perturba, ele nos constrange por causa do evangelho. A paz com os homens aqui na terra vai pro beleléu e pro espaço, começa dentro da tua própria família, as pessoas começam a te perseguir. Se eu estivesse elogiando a CCB, os feiticeiros da CCB, eles iam estar aqui me dando glória e honra, né? Mas eles estão aqui fazendo o quê? Me perturbando com xingo, rogos e pragas. Isso é óbvio que isso não vai acontecer com as pessoas que estão apoiando a mentira. Então, os sinais de que você está no evangelho é totalmente ao contrário do que esse homem está falando aqui. Ao contrário, se você está muito tranquilo, muito em paz, nada te incomoda, é aí que você tem que acender a luz de alerta. É aí que você tem que acender. Porque quando Jesus abriu a boca para falar do evangelho, o que aconteceu? Perseguição. Perseguição até a morte. E assim foi com todos os apóstolos e todos que seguiram Jesus Cristo. O que ele está dizendo é um absurdo. É isso que dá subir na tribuna homens leigos que não sabem nada do que é o evangelho. Esses homens estão seguros apenas na idade deles, em tempos de frequências em uma determinada denominação. Eu já frequento aqui há 40 anos, não é possível, eu tenho que me salvar. Eu estou dentro dessa igreja há tantos anos, eu estou aqui há milhares de anos, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Só falta falar isso, né? Ou seja, mas quando eles olham o católico lá que está lá um tempão, eles falam que o camarada está perdido, mas eles não estão não, pregando essas... O católico prega mais evangelho do que a igreja da Congregação Cristã no Brasil. Lá eles falam muito mais de Jesus Cristo, né? Do que a própria Congregação Cristã no Brasil. Vamos ouvir. E vai alcançar sim a condição de receber a vida eterna. Então não é espinho da carne que te faz vir a menos. Se você reclama e acha que o Senhor está te deixando para trás, a palavra de Deus te responde nesta manhã: a minha graça te basta. Sente ainda a graça do Filho de Deus no coração, é o bastante, é o sinal que te garante que... Eles falam do nome graça, observa, gente. Eu vou até diminuir um pouco ele aqui. Eles falam o nome graça e o nome de Jesus Cristo apenas como um rótulo. Se você for pegar a frase que ele falou agora, ela não tem efeito nenhum. Ele não explica nada. Ele só fala assim: irmão, se você está firme no seu coração, olha a frase dele. Se o seu coração não te acusa, se você está firme, então, irmão, a minha graça te basta. Então ele pegou a palavra graça e emendou com essa heresia diabólica, né? Só para dar uma impressão de que a frase que ele está dizendo aí seja bíblica, mas não tem nada de Bíblia. Então, irmão, se você está em paz com o seu coração, irmão, então se está tudo bem, se o teu coração não te acusa, né? Ou seja, se você está totalmente confortável com o seu coração, né? Então a minha graça te basta. Ou seja, você está na graça. É isso que eles chamam de graça. Tá? Jesus Cristo, eles não pegam Jesus como eu tô fazendo aqui, ó. Eu falei que Jesus Cristo só ele salva. Eu falei como isso acontece, por que acontece, e cada argumento meu eu vou na Bíblia e busco a Bíblia. Pá, tá escrito aqui, ó. Tá escrito, isso aqui é pregação de evangelho, né? E o que esse homem tá fazendo são conjecturas baseado em achismo da cabeça dele. Vamos ouvir. Tu serás aprovado para a vida eterna. Irmãos, nosso objetivo é único, é vida eterna. Pode acontecer neste mundo muitas coisas. Jorge Cury foi velado na CCB, sim, porque eu tenho vídeo dele aqui. Foi velado lá no estacionamento da CCB. O irmão falou aqui, ó, nem quando faleceu Jorge Cury não foi velado na CCB. Está fazendo mudanças radicais, saber. Eu estou sem entender nada. Foi velado, ele foi o primeiro que foi velado. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal. Vai lá na minha página, tem a lupinha no canto e coloca lá Jorge Cury. Você vai achar o vídeo do funeral do Jorge Cury. Tá bom? Então, desculpa, irmão, mas a sua informação está errônea. Ele foi o primeiro que foi velado dentro
das dependências da congregação do Braz. Vamos ouvir. Em muitas circunstâncias que podem até querer mudar o nosso rumo e direção e mudar até a nossa expectativa, mas a maior é esta, vida eterna. Quem está aqui, crente velho, crente novo, de muitos anos ou de pouco tempo, qual é a tua expectativa? É vida eterna? Então o Senhor garante nesta manhã. Gente do céu, ai Cristo amado. Observe que ele falou, gente velho, novo, antigo que está aqui, você está com a expectativa da vida eterna? Ele definiu muito bem qual é o sentimento do CCBN na igreja. Eles vivem uma expectativa se eles vão ser salvos ou não. Segue aí, vamos ouvir. Para estes que estão assim, a minha graça te basta. Se você acha que está perdendo, que está sofrendo, que está padecendo alguma situação que te joga por terra, a resposta é essa: a graça do Senhor Jesus é o bastante. Sinta ela nesta manhã. Quem sabe, irmãos, é um funeral. Mas nesse momento de consternação, que nós sentimos a dor da ausência do nosso grande amigo, servo de Deus, quem sabe neste momento possa se manifestar em nós um sinal da certeza da vida eterna. Olha, irmãos, um exemplo clássico: a pessoa está viajando para um lugar que nunca passou, uma estrada que não conhece, e ele não tem outra orientação, será um mapa que lhe foi dado, que diz a estrada que ele deve seguir, e na estrada os sinais, e de vez em quando ele anda muito e não vê nenhum sinal, começa a ficar desconfiado: será que eu estou no caminho certo? Será que é por aqui que eu vou chegar lá? Então fica na expectativa, às vezes diz, olha, vai olhando, se vê alguma placa, eu quero saber quantos quilômetros falta para eu chegar no meu destino. Irmãos reunidos, nosso destino é a vida eterna. Alguns têm uma quilometragem longa, outros terão uma pouca distância, mas vamos conferir se estamos agora no rumo e direção certos. Confira se a graça ainda está dentro de ti. Confira se o Espírito de Deus se move dentro de ti. Se isto acontecer, você não vai ficar triste. A graça do Senhor Jesus te basta. Você viu? Se você tem o Espírito Santo, como que eu vou saber que eu tenho o Espírito Santo? Ele está falando. É se você não ficar triste. Quer dizer que se a pessoa sair triste da igreja, ele não tem o Espírito Santo. Mas se você está contente, está feliz, você tem o Espírito Santo. Isso aí é o diabo puro, sabendo que a pessoa vai ouvir o que ela quer ali dentro. Não tem como você sair triste dali. Como é que você vai sair triste de uma igreja onde você ouve tudo o que você precisa ouvir de promessas, dizendo que tá tudo bem na sua vida? Ó, eu vou te ajudar, você tá salvo, é só continuar aqui com nós, fica feliz aqui dentro, né? Se você não for você tá salvo, deixa eu ver o que mais, né? Eu vou cumprir os desejos do seu coração. É isso. Eles estão apenas reforçando, tá? Isso aqui, ele está preparando a terra para ficar recebendo sempre as mesmas promessas e profetadas, justamente o tempo inteiro aqui falando, afirmando, né, que você precisa se sentir seguro, tá? Você sabe se você está preparado, você está salvo para você, aliás, ser aprovado, que ele está criando uma espécie de um concurso aqui, ele está falando de uma espécie de um concurso, né? Então, você sabe, ou seja, o CCBN está todo o tempo tendo que dar respostas na cabeça dele ali, né? Ai, eu acho que eu tô, sei lá se eu tô. Ontem eu dei um beijo na minha namorada e lascou, rapaz, eu não podia ter, e eu botei a mão no bumbum dela, Senhor, tem misericórdia. Na hora que eu fui beijar, Senhor, eu ia segurar na cintura, mas como ela estava de salto alto, né? Ela ficou um pouquinho maior e eu apertei, eu apalpei o bumbum. Perdi a salvação. Lascou. Perdi a salvação. Então o pobre do coitado do CCBano, ele vive nessa eterna, nesse eterno loop lá dentro. Tô salvo? Não tô salvo. Tô salvo hoje, amanhã perdi a salvação de novo. Tô salvo? Não tô salvo. E ele fica nesse eterno loop, né? Vamos ver o que é o restante. Segue aí. Será o bastante para você chegar no destino que é a vida eterna. E para ti, depois de tantas lutas, de tantas contrariedades e aflições que tem passado, se precisar agora de alguma coisa que te conforme, Jesus Cristo se manifesta em ti e te dá uma alegria, uma consolação. Ó família enlutada, receba neste momento a consolação do Espírito Santo. A consolação do Espírito Santo é simplesmente, que ele está falando, é uma frase.
Receba a consolação do Espírito Santo. Porque ele não pregou nada de evangelho, ele não explicou nada sobre o evangelho, ele apenas diz: receba a consolação do Espírito Santo. E na cabeça dele, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na cabeça do Salvador Bueno, receber a consolação do Espírito Santo é ele fazer um discurso, né, dizendo que a pessoa está tudo bem onde ela está salva e vocês também serão salvos. E então essas palavras vai me consolar, dizendo que a consolação do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com o consolo do Espírito Santo que está falando em João no capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 14. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai trazer em nós a fé que nós precisamos suficiente para crer em Jesus. Crendo em Jesus, as palavras de Jesus começam a agir em nossa vida, trazendo em nós consolo, ou seja, trazendo em nós a fé gera uma segurança em nós, tá? Esse que é o consolo do Espírito Santo, o Espírito Santo, o Consolador. E esse homem está confundindo o Espírito Santo Consolador com um discurso que ele deseja consolar as famílias que estão ali. É um discurso. Pessoal, o homem não tem... Não, sabe, é difícil até de falar, tá? Como é que as pessoas aguentam ficar sentadas ali ouvindo essa pregação? É lógico que aguenta. Por que que aguenta? Porque eles não fazem a mínima ideia do que esse homem está pregando. O povo que está lá, e eles não lê a Bíblia justamente para não entender. Porque na cabeça deles é assim, se você lê a Bíblia, é um rito infalível. Ó, se você lê a Bíblia, você vai começar a ver as lambanças do ministério. E aí o que você faz? Você vai embora da congregação. Isso é fato. E aí o que eles inventaram quando eles viram que isso acontecia muitas vezes? Eles começaram a inventar que a letra matava. Matava como? Por quê? Porque se sair da CCB, para eles morreu. Então a letra mata, porque se lê, você vai para fora da igreja. A letra mata. Olha as coisas que eles inventam na cabeça dele. Mas nenhum deles para pensar assim, peraí, gente, calma, tem alguma coisa errada nisso aqui. Por que que todo mundo que lê a Bíblia vai embora da CCB? Tem alguma coisa estranha nisso aqui, gente. Não tô entendendo isso aí. Todo mundo que lê a Bíblia vai embora da CCB? Vai. Então será que o erro não pode estar na CCB? Eita lasqueira, se você fizer essa pergunta, lascou. Você acabou de fazer um cocôzinho no pau do galinheiro. Entendeu? Você tá todo sujo, todo cagado o pau do galinheiro, mas você cagou, todo mundo vai falar de você. O irmão lá não tá questionando o santo de Deus, tá questionando a Deus, porque se questionar o irmão da tribuna é a mesma coisa que questionar a Deus, né? Então eles começam a ficar irritado e irado com você, né? Vamos ver aqui o seguinte, segue aí. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor, irmãos, que nos consola com a consolação que vem dos céus, porque um abraço amigo pode apenas nos dar um pouquinho de amparo, mas o consolo lá dentro só o Senhor. Que derrame o Senhor dos céus nesta manhã a consolação em todos os corações que precisam ser consolados, não só pela tristeza de ver a despedida de um servo de Deus, mas pelas tristezas da vida. Precisa de uma consolação? A graça do Senhor Jesus te basta, e esta movimentação do Espírito de Deus em ti sirva de um conforto nesta manhã. Deus está conosco, queridos. Deus está conosco, com esses homens falando nada com nada, pregando um monte de coisa fora de contexto, falando asneira, atropelando os ensinamentos que eles mesmos disseram que são revelados por Deus, ou seja, rasgando, que o irmão falou, rasgaram mais um tópico de ensinamento, e tem a ousadia de dizer que é Deus que está falando com eles ali. Se eu fosse ancião do Brás, primeira coisa que eu nem ia fazer esse funeral. Eu já falava, não, eu não vou, nem vou pisar lá. Por quê? Porque é muita maluquice, né, irmão? Nós escreveu aí que não era para fazer, falamos que era Deus que tinha revelado e agora você vai fazer o funeral lá? Na pior das hipóteses, vamos supor que eu fui forçado. Tem que atender o funeral. Tá, beleza. Tá lá o Josafá, contra gosto, atendendo o funeral. Jamais eu ia falar nem o nome de Deus, para não envolver o Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem culpa das lambanças que eles estão fazendo. Eu não ia falar, Deus está aqui, Deus está abençoando isso aqui, não. Eu ia abrir a Bíblia, pregar o evangelho e acabar o culto e fechar. Acabou. Falei, irmão, tá satisfeito do que eu fiz? Tá tudo certo? Tá.
Mas você não deu nenhuma profetadinha, não vou dar profetada nenhuma, porque quando eu estava lá no mundão, eu mentia e enganava, né? Então eu acredito que quando você vem para cá, é para você parar de mentir e enganar, não é? Então, pois é. Agora, se vocês continuam mentindo e enganando, por que você não vai logo pro mundo para aproveitar um pouco mais? Porque pro brejo você vai. Você vai pro brejo. Vocês vão ser lançados no lago de fogo. Vão. E pior, a Bíblia me ensinou que vocês vão ser julgados ainda com mais peso, com mais rigor do que quem está no mundo. Porque vocês tiveram um contato com a palavra de Deus, mas recusaram Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso não é minhas palavras, irmão. Palavras de Jesus Cristo. Vamos ouvir aqui. Nós vamos alcançar a vida eterna. Para os que vão, irmãos, é simplesmente um até breve. Irmão Germes despediu, quem sabe na mente dele, naquele instante de partida, ele estava lembrando da esposa, dos filhos, e pensando, eu estou indo, mas eu espero vocês lá. Tanto que recomendou este hino aqui, 90. Olha, irmãos, vejam que coisa maravilhosa. Foi ele que pediu este hino, e pediu um outro também, eu vou ler para os irmãos aqui. Nós já cantamos. Teu destino é a glória. Pela fé, irmão querido, que está aqui hoje, serve a Cristo Redentor. Não te deixe ser vencido. Vence o mal com o Senhor. O teu destino é a glória. A herança dos fiéis. Tem garantido a herança aí ainda? Glória a Jesus. É segura a vitória que dará o Rei dos Reis. Queridos irmãos em Cristo que agora estão ouvindo a palavra, procuremos, irmãos, ter garantido em nós a certeza da vida eterna pelos movimentos da graça do Senhor Jesus no nosso coração. A ressurreição, ele morre, o corpo dele vai ser levado ao seu destino, que é a terra. Mas o melhor está guardado para o destino final. Vida eterna com glória nos céus. Vamos provar se isto está em nós ainda? Se há esta garantia, se há, fica firme. Teu destino é a glória de Deus. Deus seja louvado. Meu Deus do céu, gente, eu fico assustado de ver tanta gente, rapaz, se perdendo dentro dessa igreja. Olha o tamanho dessa igreja, olha aqui para trás de mim, gente. Olha o tamanho, olha quanto dinheiro empregado nisso aqui. E isso daqui não reflete a glória de Deus. Isso tudo foi feito, não foi para o reino do Senhor Jesus Cristo. Isso não foi feito para que Deus prosperasse, para que o evangelho de Jesus Cristo fosse propagado. A prova disso é que eles não têm nenhum trabalho evangelístico em lugar nenhum. Eles não têm uma tarefa, eles não têm um trabalho, eles não têm um grupo que sai pelo mundo evangelizando. Pergunta se eles colocaram alguma pessoa em algum lugar no mundo, bancando essa pessoa, vai lá evangelizar. Fica lá evangelizando, né? Não existe. Esses homens só falam de construção, 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 construção. Para eles, a obra de Deus é a expansão do número de igrejas da CCB. Isso que é a obra de Deus para ele. E em todos os momentos que esses homens sobem na tribuna, Jesus Cristo não passa de um mero coadjuvante nas pregações deles. Não é o foco, não é a atenção. Você pode ver que o foco dessa pregação foi só as pessoas. É as pessoas, né? Eu tô aí, tudo vai dar certo, tudo vai passar, você vai ver, vocês vão se encontrar. Nunca Jesus Cristo está no foco das pregações dele. Ou seja, falando e pregando verdadeiramente. O camarada tá poluindo aqui, né? A gente até tem paciência, mas que esse tipo de tontice não, né? O camarada tá colocando a mesma frase o tempo inteiro. Vai ficar 5 minutos num descanso, tá? Porque tá pregando, ele tá escrevendo a mesma coisa, né? Dá um calamanagem, já fala. Se ele voltar e escrever de novo essa frase, aí eu peço que vocês bloqueiem ele, tá? É o Investe Caminhões. O camarada é um fake, né? Um coitado de um medroso, tá? Um medroso que não tem coragem de colocar o próprio nome nem a cara dele, que é a prova de que ele vive em uma denominação opressora. Ou seja, eles se sentem oprimidos lá. Ele não pode sequer usufruir de um direito dele, né? De estar livre para poder mostrar seu rosto e se manifestar. Então, se ele entrar de novo e colocar novamente a mesma frase, já bloqueia e aí nunca mais esse camarada entra aqui, tá?
Então, pessoal, vocês podem ver, né? Um absurdo a congregação cristã no Brasil. Isso aqui, ó, esses ensinamentos não valem para nada. Isso aqui não vale para nada. Isso aqui só vale quando é para julgar o simples e o pobre. Se precisar pisar no pobre, eles vai lá e busca todo tipo de regra de ensinamento que eles criaram. Pega essa pilha aí. Como, senhor? Esse caminhão aí de papel aí. O que é isso aí? Isso é tudo tópico de ensinamento que Deus revelou para nós. Traz aí. Tá parecendo a Igreja Católica, aquela biblioteca de bula papal lá que não acaba nunca mais. Traz isso aí. Procura aí no meio aí tem um pobre lá, ele pediu para fazer funeral na igreja. Ele veio aqui falar comigo, rapaz. É mesmo? Veio falar que quer fazer funeral aqui na igreja, que ele tá dizendo que o pai dele morreu e que congregava aqui muitos anos e que trabalhava nas construções. Trabalhava na construção. Não, ele não era assim. Trabalhava na construção. Pega aquele tópico lá para mim. Qual, senhor? Traz aqui tudo. Coitado, quer fazer funeral na igreja, brincadeira. Tá aqui. Ô, seu Francisco? Sim, senhor. Vem cá, seu Francisco. Seu pai morreu, já tinha uma idade avançada, né? Já. Então, senhor, eu queria fazer um funeral na igreja, que meu pai passou a vida dele toda dentro da igreja, né? Ele nem cuidou de nós direito, né? Não visitava parente nenhum, acabou com a nossa família com isso, a gente ficou uma família isolada do resto da família. E aí, né, ele gostava tanto daqui que nós queria fazer um funeral aqui, né, pra ele, porque eu acho que ele ia gostar de fazer aqui. Ô, Francisco, vem cá. Você sabe ler, Francisco? Sabe ler, né? Tá aqui, ó, Francisco. Lê aqui, ó. Tópicos de Ensinamento Assembleia de Deus, 1978, Francisco. E rapaz. Francisco. Agora olha aqui. O tópico 6, Francisco, tá falando funeral. Tá conseguindo ler, Francisco? Tá conseguindo? Olha aqui. Alex. O Salvador Bueno pediu ajuda pro Alex lá para chamar. Alex, traz o Francisco mais para perto. Lê aqui para ele, ó. Sendo nossos irmãos, devemos dizer: o Senhor recolheu. E se não, mesmo sendo parentes de nossos irmãos, dizemos: faleceu. Sempre que devemos anunciar a hora da saída do funeral, dizendo para estar. Isso aqui é outro ensinamento que eu queria ler para vocês. Ser longos, a queixa. Isso aqui é outro ensinamento. Não, calma aí, seu Francisco. Não é esse não, tá, seu Francisco? Pera aí, é que a gente tem tanto ensinamento, Francisco, que eu tô meio perdido nos ensinamentos aqui, tá? Calma aí que eu já mostro pro senhor. Tá bom, Francisco? Tá ali, é que esses eram outros. Ô, Francisco, desculpa, velho. É que é 2.000, né, Francisco? Já sabe, 2.000 tópicos, não é brincadeira coisa, não. Tá aqui, Francisco, ó. Consegue ler, Francisco? 1997, ó, Francisquinho. 8. Tópico 8. Funerais nas dependências da congregação. Isso é sério, Francisco. Deus revelou, mano. Sabe? Não é que a gente é mau. Não é que a gente não quer fazer, Francisco. Mas tá escrito aqui, ó. Na convenção, os antigos, Francisco. Isso aqui é dos marcos dos antigos. Tá aqui, ó. 1933, Francisco. Ficou estabelecido. O serviço a ser feito em funerais deve ser julgado de acordo com o momento. Ó, nós podemos até julgar alguns casos, se o irmão faleceu, tinha bom testemunho ou não. Quanto a fazer nas dependências, não está sobre o nosso juízo, porque aqui está falando, ó, todavia, tá vendo, Francisco? Todavia é quando ele tira de sobre a análise do ancião do momento. Quando ele coloca o todavia, ele está retirando essa análise, ó, isso não depende da análise do ancião do momento. Ele está falando, ó, todavia, não se deve levar o corpo na casa de oração, pois isso tornar-se-ia um hábito e imitação de costumes mundanos. Francisco, você queria mesmo que a gente copiasse a Igreja Católica Romana? Só que entre nós, né? Já que não tem nenhum católico. Você queria mesmo, Francisco, que a gente copiasse? Irmão, não, aqui é obra de Deus, aqui é santo, irmão. Aqui é tudo santo. Então, Francisco, a gente não pode copiar. Olha aqui, ó, que não se fundamenta na fé apostólica e na palavra, tá vendo? Essas práticas não se fundamentam, Francisco, mas a nossa graça, a graça de Deus aqui, ela tá fundamentada nos ensinamentos apostólicos e na fé cristã, Francisco. Então, Francisco, está pedindo uma coisa que não dá, Francisco. Olha aqui, Francisco. Agora, Francisco, aí o Francisco vai, mas irmão, mas isso não é só para o ministério? Não, Francisco, isso aqui é para todo mundo. Olha aqui, ó. Esta determinação é de caráter geral, aplica-se tanto ao ministério quanto à irmandade. Você está entendendo, Francisco? Isso aqui é tanto para o ministério quanto para a irmandade.
Ô, irmão, perdoa então, irmão. Eu achei que poderia fazer, e eu vim aqui pedir. Não, Francisco, eu entendo, viu? Deus que abençoa você, né? Vai lá em paz. Eu vou mandar um cooperador de jovem lá para atender o funeral para vocês, tá? Eu vou mandar um cooperador. O irmão não pode ir? Não, não posso. Eu tenho outras coisas para fazer na obra de Deus, tá? Vai lá, Francisco. Deus te guarde e te abençoe. Esse Zé Mané, acho que nós vamos fazer culto de uma pessoa, né? Aqui dentro das dependências, até parece. Aí chega alguém correndo lá. Ô, Carçola, o que foi, meu filho? Faleceu, morreu. Quem que é? O ancião lá do Brás. Rapaz, prepara tudo. Já tem o cartãozinho lá do convênio funeral? Tem, não tem? Cartãozinho dos anciões, convênio funeral, né? Que é pra gente cuidar de tudo pra família. Tem, então aciona lá, corre. E aonde a gente vai fazer? Lá é muito... Lá a gente vai ter que fazer lá no convênio lá. Não, traz aqui pra igreja. Pode trazer aqui pra igreja. Pode trazer aqui pra igreja. E tá lá em casa o pobre do Francisco falando: gente do céu, mas tá fazendo funeral na igreja. Será que Deus mudou? Será que Deus deu nova revelação? Aí vai o Francisquinho lá no outro dia falar com o meu irmão, foi feito funeral aí, mas tava certo, por que não deixaram fazer o do meu pai, irmão? Francisco, Deus o sabe. Tudo está na guia de Deus, Francisco. Deus o sabe, Francisco. Se Deus não quis que fizesse o do seu pai aqui, Francisco, fique em paz, porque tudo está no controle de Deus, Francisco. Deus sabe de todas as coisas do que é bom para sua obra. Tá bom, Francisco? Fique em paz e vai para sua casa. Mas, irmão, não estava escrito no tópico, você falou: Francisco, você vai questionar os homens de Deus, Francisco. Francisco, onde é sua comum, Francisco? Onde é sua comum? Mas, irmão, para que você quer saber? Eu quero saber onde é sua comum. Fala onde é sua comum. A minha comum é lá no fundão de dentro, lá na beira 4, lá embaixo, perto da poça d'água lá. É lá onde tem uma congregação que está quase caindo. Eu precisava até da visita de vocês. Não, eu não vou lá. Mas o irmão vigia, meu irmão. Vigia, porque o diabo pode estar, né, te usando para fazer afronta na obra de Deus. Está afrontando a obra de Deus. Isso jamais a gente pode permitir. Viu? Agora vai lá pro fundão de dentro e eu vou mandar alguém lá para ir conversar com o seu cooperador lá, tá? Falar para ele que você veio questionar os anciãos aqui. E é assim, irmão. Eu fui no Brás questionar os anciãos do Brás. Sabe qual foi? Ele não me respondeu, não sabia me responder nada, tá? Inclusive o ancião, esqueci o nome dele. Ele é ancião do Brás. Lorival, eu não sei o que Marques, esqueci o nome dele. Norival Marques. Sabe o que ele me falou? Ele não sabia me responder as perguntas que eu fiz. O pobre do coitado não sabia nem que tinha sido feita alteração nos tópicos de ensinamento. Isso foi em 2013, gente. 2013. Eu fui lá, acabou o culto, eu fui lá na frente. Aqui, nessa igreja, eu fui exatamente aqui nesse canto, ó. Aqui, ó. Bem ali perto do microfone. O ancião estava lá. Eu fui lá conversar com ele. Sabe qual foi a pergunta que ele me fez com um zoião estralado desse tamanho? Qual é a comum do irmão? Aonde o irmão faz comum? Eu falei: pra que você quer saber? Eu falei pra ele: mas pra que você tá fazendo essa pergunta? Por que você não responde o que eu perguntei? Não, tem que saber onde é a tua comum, né? Eu preciso saber aonde é que você faz o comum. Eu falei: a minha comum é Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Pode ir lá em Pindamonhangaba que eu faço comum. Agora você consegue responder a pergunta que eu fiz? Eu não sei responder isso, irmão. Tem que perguntar pros outros assim. Eu falei: mas você não é ancião daqui? Você não tem resposta? Você não sabe responder? Então eles sempre pressionam as pessoas. O negócio deles é por medo. Por isso que esses covardes, desses malucos da CCB que entra aqui, igual esse Investe Caminhões, aqui, ó, o camarada tem medo dos anciões. Eles têm medo. Ele não tem coragem de pôr o nome dele, nem a cara dele. Ou seja, ele se enquadra em um perfil criminoso, porque a lei do país diz que é vetado o anonimato. Ele não pode ficar anônimo quando ele quer fazer críticas, quando ele quer opinar de forma a desqualificar alguém. Então ele é um criminoso. Se você é um homem decente, honrado, você vai ter temor do que eu estou falando agora, porque se você está de fora até da lei da terra dos homens do país, quanto mais dirá de Deus. Tá? Então, lá no mesmo artigo que garante o nosso direito de opinião, está dizendo assim:
vetado o anonimato, ou seja, o anonimato está vetado, não tem cobertura de lei para opinar, tá? Então esses camaradas têm medo, porque eu fui lá e me perguntaram aonde é a minha comum. Falei, para que você quer saber da minha comum? Será que você tá fugindo da resposta para perguntar? Ele achou que eu ia ficar com medo, porque a maioria dos CCBanos ia ter medo. Se vai um camarada desses, igual esse tá aqui, Investe Caminhões e mais alguns outros que tá aqui, que a gente não sabe nem quem é, porque eles estão no anonimato, eles são perfil fake, tá? Se ele for na frente questionar e o ancião falar aonde é tua comum, o camarada borra nas calças. O camarada faz pipi nas calças. Ele caga inteirinho. Porque ele fala, lascou! Não vou ser mais do ministério, porque vão me entregar dizendo que eu tô perturbando os anciãos. Então eles têm medo. Eles são medrosos. Os idosos metem o louco nesse povo e eles têm medo dos idosos. Só que quando eu cheguei lá, deu ruim pro ancião. Deu ruim pro coitado. Ele ficou com os olhões estatalados e falou, agora eu vou fazer uma pergunta que ele vai sair correndo daqui, porque qualquer um ia sair correndo. Aonde é tua comum? Aí eu olhei bem pra ele assim e falei, pra que você quer saber da minha comum? Por que você não... O velhinho ficou até tremendo. Ou seja, ele nunca esperava essa resposta. Ou seja, eu indagar ele da pergunta que ele estava me fazendo. Ele nunca esperava por isso. O velhinho ficou quase que tremendo. Eu falei, mas pra que você quer saber da minha comum? Por que você não responde a minha pergunta? Responde, eu te falo onde é a minha comum. Pensa que eu tô com medo de falar onde é a minha comum? Ou seja, acho que eu ia... tava com medo dos anciãos de Pindamonhangaba. Os camaradas aqui já cortavam a volta pra não ficar na minha frente. Né? Já cortava a volta. E eu tô preocupado muito. Onde é a minha comum? Né? É por isso que eu tenho pena desses anciãos. Eles são covardes, tá? Porque eles fazem essa pressão psicológica na pessoa, jogando contra ela mesma, tá? Ele coloca isso contra eles mesmos, né? E eles ficam assustados, né? Ou seja, eles fazem essa pressão psicológica porque eles sabem que todos os homens na CCB, essa multidão de homens que tá aqui, ó, todo mundo quer ministério. E para ele ter ministério, ele tem que estar bem na fita com os anciãos. Não pode ser pessoa que questiona, que pergunta, que eles chamam isso de rebelde. Eles chamam de rebelde, tá? Jesus Cristo, para eles, segundo o perfil de Jesus, é um camarada rebelde para eles, né? Então, para eles ficar bem na foto, bem na fita, tem que, né, não pode questionar ninguém. Então, ele entra aqui nas redes sociais escondidinho.